Debate 98. Os assuntos do dia, entrevistas e participação do ouvinte. No ar, Debate 98. 8h02 em Patos de Minas. Estamos chegando para mais um Debate 98. Hoje é terça-feira, 21 de junho de 2022. Ao lado dos companheiros José Afonso, Edivar Santos, Zuleide Souza e todo o departamento de jornalismo do Sistema Clube. Aqui, passa por aqui as notícias mais ouvidas, lidas, comentadas. São assuntos polêmicos de interesse da população que nós vamos comentar aqui no debate. E com a sua participação, liberado o 388-1798, que é o nosso WhatsApp para você fazer o seu questionamento, para o nosso convidado, para os nossos debatedores, porque aqui o povo tem vez, tem voz, são os assuntos que estão na boca do povo. Nós vamos debater até às 9 da manhã. Em nome do Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Dornelles Imóveis, compra, venda, construções, acesse dornellesimóveis.com.br. Minas Safra Brasil, que é a empresa do Grupo Patense, 38238362 ou acesse grupopatense.com.br. E Unipan, educação que transforma. E hoje nós temos um convidado, o professor Jarbas Menezes, que é coordenador de comunicação e marketing do Unipan. É o nosso convidado de hoje. Zé Afonso, tudo bem aí, Zé? Beleza. Tem alô bem? Hoje não? Oi? Tem alô hoje, claro, não? Tem. Muito bom dia, J. Ramalho, Edivar Santos, Zuzu, demais ouvintes. Você, amigo ouvinte que nos ouve e nos vê, nosso convidado, professor Jarbas Menezes. Meu alô vai para o nosso colega, o comentarista esportivo Solon Pereira, que está aniversariando hoje. Ô Solon, parabéns, hein? Um abraço aqui de toda a equipe do Debate 98. Grande abraço, Solon, parabéns. Ô, Edivar Santos, como é que tá aí, Edivar? Tá com frio ainda? Ainda, rapaz. Oficialmente já estamos aí no inverno, de 16 horas e 14 minutos. Mas, e promete, né? Como eu disse aqui mais cedo aqui, falando a respeito de clima e temperatura, esse ano deve ser um pouquinho mais frio que os anos anteriores. Então, ó, se você tá saindo para ir trabalhar agora, ou enfim, né? Pode se preparar, portanto, vai ser durante o dia calor, né? E durante as madrugadas esse horário um pouquinho mais frio. Bom dia. Olha, atenção, produtores rurais, enquanto o governo define as regras da linha de crédito BNDES do novo Plano Safra, você pode fazer sua pré-proposta, hein? Com esse recurso, você poderá financiar máquinas, equipamentos, matrizes bovinas, entre outros. Devido à escassez de outubro de 2021, é esperado que esses recursos se esgotem rapidamente. Então não perca tempo. Verifique a documentação necessária no Cicobi Credicopa, na Praça Desembargador Frederico 37, Praça da Antiga Rodoviária. Ô Zé Afonso, fala um pouco do nosso convidado aí, Zé. Vamos lá, olha, hoje prazerosamente nós estamos recebendo aqui o professor Jarbas Menezes, que é coordenador de comunicação e marketing do Unipan. Tem aqui um mini currículo dele. Ele possui graduação em administração pelo Centro Universitário de Patos de Minas, 2006, especializado em gestão comercial pela Fundação Getúlio Vargas, 2008, mestrado em administração pela Faculdade de Estudos Administrativos de Minas Gerais, em 2013. É consultor na área de gestão de equipes de vendas e possui experiência na área de administração com ênfase em mercado e estratégia. Atualmente é Head de comunicação, vendas e marketing do Unipan. É um mini currículo, sim, porque o currículo dele é bastante extenso. Esse é o nosso professor Jarbas Menezes, e diminuindo aqui o currículo, nós vamos aproveitar melhor a presença dele aqui, que vai ser muito importante, Ramalho. É verdade. Olha, a Minas Safra Brasil é uma empresa do Grupo Patense, ela está com promoção nos planos de assistência familiar, é sem taxa de adesão e as mensalidades a partir de R$ 36,61 por família. Olha, lembre-se, fazer um plano funerário é um ato de planejamento e amor para com seus entes queridos. O Grupo Patense está em Patos, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baeté, Varjão de Minas e Serra do Salitre. Ligue 3823-8362 ou acesse grupopatense.com.br. Professor Jarbas Menezes, tudo bem? Bem-vindo ao programa, bom dia. Bom dia, Jota, Edivar, bom dia, Zé, satisfação, e até que enfim vim aqui, né? Agendas possíveis aqui, cá estamos. Ali, ó, você puxa a orelha dele aqui, ó, é o Zé Afonso que coordena, né, Zé? Mas tá em tempo ainda, né, Zé? Ele já me convidou, faltou foi oportunidade de encaixe de agenda. Ele é um convidado constante, né? Quer dizer, é sempre importante a presença dele, e essa
visita aqui hoje, essa participação aqui hoje, com certeza é a primeira de uma série de outras participações. É verdade. Vamos começar então, Zé, pra gente aproveitar bem a presença dele aqui no programa. Exatamente. Olha, a gente vai focar hoje em 2 temas importantes. Primeiro, o vestibular de inverno, né, que mobiliza toda a região, isso é muito importante, já é uma tradição no Centro Universitário de Patos Minas. Depois nós vamos falar também sobre a transformação do mercado de educação, como o Unipan se posiciona em relação a isso, que é outro dado, outro tópico muito importante, muito relevante para a gente abordar aqui. Mas enfim, começando pelo vestibular de inverno 2022 do Unipan, professor Jarbas. Daqui a pouco nós vamos falar do formato, de dados que são importantes para que o ouvinte se situe mais uma vez e fique bem por dentro, né? Mas enfim, o vestibular de inverno é uma oportunidade para quem não teve oportunidade de participar do vestibular regular do Centro Universitário de Patos Minas. Exatamente. O vestibular de inverno, se a gente pensar, apenas a quarta edição que acontece, é a quarta vez que a gente tem vestibular no meio do ano, porque tradicionalmente ele acontecia no vestibular de verão, ali no final do ano, né? Novembro, normalmente, no caso do Unipan, no feriado de 15 de novembro. Mas a gente entende o seguinte, como é que, até já adiantando um pouco do nosso assunto, dessa mudança do perfil do aluno, que a gente chama de cliente também, tratamos aqui como cliente, acontece que hoje os nossos jovens, especialmente nessa faixa etária, 15, 16, 17, 18 anos, que é quando eles estão entrando na universidade, eles estão acostumados com um padrão de consumo totalmente diferente, que é essa coisa que é a hora que eu quero, da maneira como eu quero. Só pra gente poder imaginar como é que a gente consumia entretenimento há um tempo atrás. Você vê um filme ou uma série, você tinha que ficar na locadora, aguardar a fila de espera meses, depois você assistir aquilo correndo e devolver. Agora eu assisto no lugar onde eu quiser, se é no meu smartphone, se é na minha Smart TV ou se é no computador. Se eu quiser assistir todas os capítulos de uma vez, então essa ideia de consumir onde eu quiser, da maneira como eu quiser, eu não tenho mais que ajustar minha vida às relações de consumo. O consumo tem que se adequar a mim. Então a ideia da educação é a mesma coisa, porque às vezes, especialmente, a gente viveu tempos tão difíceis, ainda vive tempos tão difíceis quando a pandemia, mas isso já vinha desde antes, que a gente tem uma volatilidade muito grande, as coisas mudam muito rápido. Então, às vezes, quando era o momento de abrir o vestibular, a pessoa não estava numa circunstância de vida que lhe permitia. Às vezes financeira, a gente vê muito ajuste de família, às vezes alguém, vou ter que me mudar, vou ter que não me mudar, tem que cuidar de um familiar. Então tem tantas coisas para acontecer na nossa vida, então não dá para que a pessoa tenha que se ajustar, não. Eu só posso consumir aquele produto em determinada época. E a gente trouxe o vestibular de inverno, que é mais essa oportunidade, porque às vezes naquele momento onde foi ofertado, o nosso aluno não tinha condições de participar, mas ele não pode perder mais 6 meses. É verdade. Porque 6 meses numa carreira profissional é muita coisa, muita oportunidade que você deixa de acessar. É verdade. Ainda sobre o vestibular de inverno, tem muitos detalhes. Eu gostaria de uma posição sua com relação ao seguinte: o vestibular de inverno é diferente do vestibular convencional do Unipan? Tem alguma diferença ou ele segue o mesmo modelo? Ele segue o mesmo padrão. Na verdade, é apenas a segunda vez que a gente vai fazer o vestibular de inverno no formato regular. O primeiro foi em 2019, ele aconteceu dos mesmos modos do que será agora, mas os 2 últimos, 20 e 21, ele teve que acontecer no formato agendado, online, porque justamente essa preocupação com a pandemia. Agora, nas circunstâncias normais, ele volta a ser um vestibular presencial, acontece dia 3 de julho, e essa ideia da presencialidade a gente bate muito na tecla, porque o nosso processo seletivo tradicionalmente é dessa forma. Eu acho que a gente avalia melhor nessas condições. O que vai modificar é que nem todos os cursos são ofertados. A gente não tem o curso que gera o maior público normalmente, que é o de medicina, porque a gente não tem vagas ofertadas agora. Então é um vestibular naturalmente menor, mas que ele contempla muita gente que adiou esse sonho, que chegou o momento de tirar proveito dele. Professor Jarbas, tudo bem com o senhor? Bom dia. Pois é, e todos os cursos vão ter vagas para esse vestibular? Não, a gente tem vagas remanescentes, e de todos os nossos cursos são apenas 14 deles que terão vagas ofertadas. Nós temos cursos muito tradicionais, eu acompanho o tempo todo como é que tem esse desempenho. A gente tem vaga para direito, algumas pouquíssimas vagas. Direito é uma vaga que a gente chama de vaga regulada, a gente tem um limite anual que pode ser ofertado. Sim. Então são vagas remanescentes de desistências de pessoas que oportunidades que tiveram. Alguma pessoa trocou de faculdade, às vezes trancou, a gente pode ofertar essas vagas agora, no caso especificamente do direito. Mas nós temos vaga para psicologia, para odonto, para
administração, gestão comercial, são muitos cursos aqui. Veterinária, temos muitos profissionais da área de veterinária aqui, então tem muita gente se inscrevendo mesmo. É interessante porque é uma oportunidade, né? Você começar e já começar o curso agora no meio do ano, não ter que esperar às vezes o vestibular do final do ano para começar o curso do outro ano, né? Então já adianta aí o processo, né? E nada não, 6 meses, né? A gente fala 6 meses de experiência e assim, a gente naturalmente não pode controlar o futuro, mas às vezes aquela percepção de oportunidade que você perdeu, se você tivesse começado um pouco antes, você teria concluído o curso antes, você poderia ter, por exemplo, ter tido condições de participar de um processo seletivo, poderia receber uma promoção 6 meses antes, poderia se inserir profissionalmente 6 meses antes. É muita coisa que pode acontecer em 6 meses, então por isso a gente recomenda que não adie. Em relação à questão das provas, como é que vão ser as provas? Do mesmo moldes que do vestibular normal, com todas as matérias pertinentes aí ao 2º grau, a questão da redação também, da mesma forma? Isso, nós temos nos mesmos moldes do vestibular tradicional, vestibular de verão, a gente tem o vestibular de inverno, com os conteúdos são aqueles relacionados ao ensino médico, português, matemática, química, física, que envolvem a grade tradicional ali, e além da redação, que é um tema também que a gente não abre mão de ter, porque nos ajuda muito a avaliar essa percepção, de ter essa visão de quem é o nosso aluno, em que condições ele chega. O segundo semestre começa a partir de quando, professor James? Aula 1º de agosto. 1º de agosto nós já temos aula aqui, então a gente vai dar uma paradinha em julho aqui, e depois a coisa já começa rodando mesmo. Ou seja, quem participar do vestibular agora e for aprovado já começa em agosto. Né? Isso, a gente tem o vestibular 3 de julho, depois tem um prazo aí específico para poder fazer as matrículas, mas 1º de agosto já estamos, e a gente já está planejando, a gente é muito organizado com isso aqui, a gente já está planejando a nossa volta com distribuição de aulas, professores, horários, algumas novidades que estão para a gente poder implementar lá, então a gente está planejando nosso encontro pedagógico do retorno já. Ô, Jabas, aí esse seria até um teste, né? Para o vestibular do final do ano, né? Podemos dizer assim, né? Depois da pandemia, né? Porque a gente sabe da mobilização quando é um vestibular de início do fim do ano, que mobiliza muita gente, a cidade toda fica cheia, o comércio, enfim, de uma maneira geral. Mas devido à pandemia, foi feito online, né? Isso. Não teve como fazer presencial. Então há uma expectativa grande com relação a isso, né? A volta, né? A gente tem, esse é o nosso próximo vestibular de verão, esse é o nosso próximo grande vestibular, porque lembrem-se que no vestibular passado, tanto de 2020 quanto de 2021, não sendo mesmo não vestibular de inverno, vestibular tradicional desse período, ele ocorreu de modo, poderia escolher, os alunos de medicina e direito eram obrigados a fazê-lo presencial, mas os outros poderiam fazer online ou não tinha aquela mobilização. Não tinha aquela mobilização. Então a gente está planejando agora um grande retorno, porque a gente sabe que o vestibular é um evento para a cidade. E esses vestibulares, esse evento começa muito antes. A gente começa com o observatório, que a gente já está planejando também, que esse ano promete ser muito legal. Professor Jabas, vamos destacar alguns tópicos aqui do edital. Principalmente com relação a inscrições para o vestibular, se são só presenciais, podem ser online, questão de valores, de taxas, não é? E períodos, sobretudo. Isso, a gente recomenda muito que as pessoas façam rápido essa inscrição, que participem do processo seletivo. Elas já estão abertas. São vagas remanescentes. Como é um processo seletivo menor, então tem todo esse controle, e ele já começou algumas semanas atrás. A gente teve a semana passada quase foi perdida, né, em termos de inscrições, assim, muita gente viajando, estava todo mundo com foco em outras coisas, mas a gente voltou muito pesado nessa semana. Por quê? As inscrições vão até o dia 24, até essa sexta-feira, com desconto promocional. A gente reconhece que para a gente poder dar esse incentivo, por esse passo que está faltando, a gente deu um desconto de 50% do valor da inscrição. Então, esse é um detalhe importante. Quem chegar primeiro, bebe água mais seria limpa. Seria R$80, agora vão ser R$40. Essas inscrições vão acontecer até o dia 24. E depois elas vão continuar podendo ser feitas de formato online, só que do valor tradicional, até o dia 30, salvo engano, 30, quarta que vem, né? Quinta que vem. Sim, porque depois só pode ser feito presencialmente. Para que o aluno venha fazer a prova, ele tem que ter o pagamento da inscrição confirmado. Como tem aquele prazo de compensação bancária, então a gente tem que interromper alguns dias antes, para que a gente no sábado a gente tenha ciência de que realmente quem foram aqueles que estão de fato inscritos. Em relação à questão do dia da prova, a exigência de máscara, os cuidados necessários aí em relação à prevenção da Covid também vão ser mantidos, professor? A gente tem aquela recomendação de
seguir aquilo que os órgãos oficiais nos recomendam. Então, o que tiver em norma no período, a gente vai adequar. Hoje é dispensável o uso de máscara, então fica a critério da pessoa usar ou não essa possibilidade. A gente tem o álcool em gel, a gente respeita as condições de circulação, tudo isso está sendo previsto lá, mas que é uma liberalidade do candidato. Se ele quiser vir de máscara, vou utilizar. Se ele quiser não vir de máscara, isso são dados de hoje. As circunstâncias, conforme ocorrerem dia 3 de julho, se houver alguma mudança, esperamos que não, né? A gente continua da mesma forma, sabe? A gente segue aquilo que preconiza essas instituições. Porque é difícil para a gente ficar arbitrando, né? Então, se tem alguém preparado, tem um grupo técnico para poder discutir essas coisas e nos recomendar, a gente segue. Ok. A questão do resultado, ele sai logo em seguida, né? Isso, a gente, se não me engano, no dia 7 de julho, a gente publica esse resultado dia 7 de julho, porque tem todo um período para correção, a gente monta uma banca, uma equipe que faz essa avaliação com muita calma, para a gente poder avaliar, corrigir redações, essas coisas todas. Depois que isso está sendo feito, a gente vai e publica esses resultados. E depois a gente tem um período específico para matrícula. Normalmente no vestibular de verão, como é um público maior, a gente escalona essas matrículas, cada curso ou grupo de cursos faz em determinado dia, mas agora a gente vai liberar até a sexta-feira da outra semana para poder fazer essa matrícula aqui, porque como são vagas remanescentes, a gente tem que privilegiar aquelas pessoas que de fato foram aprovadas no vestibular. A gente respeita uma fila de sequência. Não vieram fazendo aquela matrícula, a gente pode chamar os próximos, a gente segue aquela lista de classificação. Perfeito. Uma dúvida, professor Jarbas, tá? Vagas remanescentes. A pessoa, quando entrar no primeiro período, como é que fica a formação da sala? Ela vai entrar junto com os outros alunos ou aquela turma específica de quem fizer o vestibular agora de inverno? Depende do volume. Se a gente tiver um volume muito maior, a gente não vai colocar uma quantidade que não cabe na turma. Só que os nossos conteúdos já foram planejados, nossas disciplinas os cursos já foram planejados, a grade dos cursos, de modo que não haja prejuízo nisso aqui. Então ela entra numa turma que já está circulante, que está rodando. Não tem nenhuma disciplina no terceiro período, por exemplo, que seja, no segundo, na verdade, que seja pré-requisito do primeiro. Depois ele faz essa compensação, ele ajusta. Ele vai conseguir formar no mesmo prazo que todos os outros, ele não tem esse prejuízo. Depois ele vai se ajustando de acordo com a grade. E a gente já roda desse formato, já tem 4 anos, já tem alunos que já se formaram, entraram nesse formato, já concluíram o curso, então, sem prejuízo, sem adicional de período. Dá para fazer aquela cerimônia de formatura junto com os demais? Faz. Da turma que ele começou, ele vai até o final. Beleza, joia. Muito bem, são 8h20. O Zé Afonso vai fazer mais uma pergunta antes da gente ir pro intervalo, o Edivar também. Mas antes eu quero falar do Dornelles Imóveis, que agradece aos clientes que adquiriram um apartamento no Residencial Grand Prix 2. O novo lançamento Residencial Luiz XV, são apartamentos com 2 quartos, suíte, sala, copa, cozinha, 1 e 2 vagas de garagem, tem sacada na sala ou quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias em alumínio, prédio semi-partilhado, elevador inox. O Residencial Luiz XV é um novo lançamento Dornelles Imóveis, na João Pereira da Silva, Jardim Paraíso Patos. É ali próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas Dornelles Imóveis, 999750403, 999750493. Quer comprar, vender seu imóvel, acesse dornellesimóveis.com.br. Zé Afonso, vamos lá, mais uma aí, dá tempo. O professor Jarbas, ainda com relação ao vestibular de inverno 2022, há mais algum detalhe que é importante que a gente passe para o ouvinte nesse momento? E lembrando também que quem está nos acompanhando, que se tiver alguma dúvida, de repente alguma coisa que nós não situamos aqui, pode ficar à vontade e participar, como normalmente acontece no nosso debate. Ok. Na verdade, eu queria mais uma vez exortar as pessoas que nos ouvem aqui, que de fato não percam essa oportunidade. A gente lembra a quantidade de pessoas que adiaram seus sonhos aqui em razão da pandemia, pessoas que puderam nem viver esses sonhos, né? Então, se todos nós estamos aqui, se estamos vivos, é uma oportunidade que Deus nos deu de poder tirar proveito disso aqui. Então, cumprir nossa missão aqui. Isso passa pelo bem que a gente pode fazer para as outras pessoas, e muitas das vezes a gente faz o bem para as outras pessoas servindo com o nosso trabalho. Então, se a gente se prepara, se a gente se qualifica, para a gente possa deixar nossa marca aqui, não podemos deixar de fazer isso não. A gente sempre fala que nunca é tarde para estudar, né? Isso vem desde os nossos pais e avós. Mas é importante porque se você não interrompe, se você não perde tempo, você está ganhando tempo também para estar melhor preparado para enfrentar o mercado de trabalho. Então, o vestibular de inverno, no meu entendimento, tem essa nuance, né, tão importante, tão presente, né,
que é você exatamente aproveitar a oportunidade que você de repente não aproveitou antes, conforme nós já falamos aqui, e enfim, participar de cursos de uma escola extremamente qualificada. Sobre essa qualificação, sobre as inovações e sobre muito que está vindo por aí ainda com relação ao Unipan, nós vamos situar daqui a pouco. Mas se o Edivar tiver mais alguma coisa. Não, tem, em relação, você falou que das inscrições presencialmente, mas o pessoal de outras cidades, que a gente sabe que o Unipan recebe estudantes hoje é do Brasil inteiro, né? Do Brasil inteiro. Como é que fica essa situação, professor? São 20 estados, para ser mais exato, né? Nós temos alunos. A gente privilegia justamente essas possibilidades, as pessoas que podem se inscrever aqui ou não. Então, por isso que a gente abre o vestibular online e ele vai até as vésperas, né? Até o meio da semana que vem, até dia 30, na quinta-feira da semana que vem, para que possa ser feito de modo online. Justamente que a pessoa se inscreve, ela se organiza, vem fazer a prova. E depois, realmente tem que ser somente na secretaria, a partir de quinta-feira, justamente porque a gente precisa desse prazo para compensar, fazer todo o processamento financeiro da inscrição. Então, tem que ser aqui. Mas por isso que até o dia 27, até o dia 30, a gente acolhe essas inscrições online. E pode acontecer, Edivar, Ramalho e ouvinte, de alguém que não conhece ainda o campus do Unipan, né? Que mora em outra cidade, de repente até a cidade mais próxima. E é uma oportunidade para vir a Patos por algum outro motivo também, ou então diretamente no Unipan para fazer a inscrição e conhecer um pouco mais do campus ali, sobretudo dessa estrutura, né? Que é muito especial e que facilita o aprendizado para quem está ali dentro. Então, é uma grande oportunidade para quem ainda não conhece, se bem que devem ser poucos que ainda não conhecem o campus do Unipan. 8h24, nós vamos para o intervalo, já voltamos com o professor Jarbas Menezes do Unipan e a participação do ouvinte. 388-1798, você pode tirar dúvidas, você pode questionar, perguntar aos nossos debatedores e o nosso convidado. 388-1798, 8h24, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. No Unipan dá para ser feliz em qualquer época do ano. Vestibular de Inverno 2022 Unipan. Prova presencial no dia 3 de julho. Inscreva-se já. Mais informações em vestibular.unipan.edu.br. Vestibular de Inverno Unipan. Vem ser feliz agora. Viver o seu sonho, essa é a hora. Vem ser feliz, feliz agora. Tá barato demais. Inhame, cabeça e repolho 1,77. Batata extra e cenoura 1,97 o quilo. Uva Niagara bandeja 2,97 cada. Banana maçã, coco seco, manga palmer e pepino caipira 3,97 o quilo. Alho 9,97 o quilo. Laranja pera 20 quilos 29,80. Cartão Moderno, você mesmo aprova no celular e tem até 45 dias para pagar. Novo Moderno, Rua Genor Maciel 3, na Praça do Mercado. Atenção, produtores rurais. Enquanto o governo define as regras da linha de crédito BNDES do novo Plano Safra, você já pode fazer sua pré-proposta. Com esse recurso, você poderá financiar máquinas, equipamentos, matrizes bovinas, entre outros. Devido à escassez de outubro de 2021, é esperado que esses recursos se esgotem rapidamente. Então, não perca tempo e verifique a documentação necessária no Cicobi Credicopa, Praça Desembargador Frederico 37, Praça da Antiga Rodoviária. Rádio Clube 98. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Momento Unipan. Olha, segue hoje a segunda edição do Congresso de Odontologia do Unipan. Ele teve início ontem às 18h30, lá no Centro de Convenções e Eventos, o CCE. Trata-se da segunda edição do Congresso de Odontologia do Unipan, que aborda o tema Redescobrindo Sorrisos. A palestra de abertura foi ministrada pelo presidente do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, CRO-MG, Dr. Rafael Castro Mota, e na oportunidade ele discorreu sobre o tema Implicações Éticas no Exercício da Odontologia. E nessa terça-feira, portanto, hoje, segundo dia do evento, às 8 horas, no auditório do Bloco N, ocorre a palestra Defeitos Estruturais do Esmalte, Respostas Atuais ao Diagnóstico e Tratamento. Está sendo proferida, que está acontecendo já, pelo professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Dr. Marco Aurélio Benini.
Posteriormente, às 14 horas, será ministrada a palestra Acidentes e Complicações em Cirurgia Oral, como prevenir e tratar, com o professor Júlio Bisinotto Gomes, que possui residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. No último dia do evento, que é quarta-feira, amanhã, às 8 horas, no auditório do Bloco N, será proferida a palestra Ortopedia Funcional dos Maxilares, importância do diagnóstico para a indicação de aparelhos, com a professora da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, doutora Vânia Siqueira. E logo após, ocorrerá a palestra Impactos do Exercício Físico e da Prática Esportiva na Saúde Bucal, o que o clínico precisa saber, com a doutora em dentística pela Universidade de São Paulo, USP, doutora Andréia Tolentino. Em seguida, às 18h30, no auditório do Centro Clínico Odontológico, CCO, será proferida a palestra Implantodontia Atual, Quebrando Paradigmas, com especialista em implantodontia, Gustavo Katayama. Paralelamente às atividades do Copom, ou do Copan, em parceria com o Rotary Clube Guaratinga e a Prefeitura de Patos de Minas, está sendo promovida de 20 a 24 de junho a Semana de Prevenção e Detecção do Câncer Bucal. Os atendimentos estão sendo realizados nas Unidades de Saúde da Família, USF. Portanto, esse curso, vejam que, esse momento, né, essa segunda edição do Congresso de Odontologia, ela começa no CCE, depois vai para o campus e ainda no Centro Clínico Odontológico. Um momento importantíssimo que coloca todos os participantes numa situação de muita atualização, de muita modernidade com relação à odontologia. Então é isso. O Unipan sempre promovendo o melhor para você. Unipan, educação que transforma. 8h29, olha, a Suinco, Cooperativa de Suinocultores, ela está aumentando seu quadro de pessoal com 100 novos postos de trabalho para auxiliar de produção e auxiliar de limpeza. Esse é o momento. Venha conhecer nossos benefícios. Estamos também com vagas abertas para PCD. Cadastre seu currículo em nosso site www.suinco.ind.br/trabalho conosco ou pessoalmente na portaria da Cooperativa Suinco, na Avenida Duartina Maria de Jesus, 1131, no bairro Distrito Industrial 3, em Patos de Minas. Você participa conosco no 388-1798. Edivar, vamos começar essa rodada com você, depois o Zé Afonso vai entrar na outra área ali, né, Zé? Vamos lá. Uma das meninas dos olhos agora do Unipan é o colégio universitário. Como é que tá a atuação hoje dos meninos? Como é que tá o trabalho que está sendo feito aí? Também tenho certeza que muitos vão participar também desse vestibular de inverno, professor. O colégio universitário faz parte desse novo momento do Unipan, né? De aumentar esse leque de oportunidades, de formações, de produtos mesmo que a gente coloca no mercado, para a gente poder contemplar naturalmente dentro da área da educação. E é um curso que veio, um ensino médio que veio com muitos diferenciais mesmo, porque primeiro que a gente tem uma grande estrutura. Essa estrutura física, a gente sabe que o Henrique, nosso reitor, ele bate muito na tecla que o mais importante que tem numa instituição de ensino são os professores e o aluno. Todo o restante é secundário, o principal realmente são o professor e o aluno, e essa relação ali que de fato acontece o aprendizado. Só que, no entanto, a gente reconhece que para que esse aprendizado aconteça, até acesso a laboratórios, a estrutura física, a vivência, isso é muito importante. Então, hoje os nossos alunos do colégio universitário têm essa oportunidade de estudarem na nossa estrutura, então ele acessa essa estrutura. Então, imagine o que é para um aluno ter uma aula de química nos nossos laboratórios de química, uma aula de biologia no nosso laboratório de anatomia. Realmente é muito diferente essa proposta, é muito mais prático, o aprendizado é muito maior. Só que, paralelo com isso, outra coisa que a gente tem, e aí é uma herança do nosso reitor, o professor Milton, o nosso reitor durante tanto tempo, que fala que a marca de vida dele é o empreendedorismo. Então, a gestão dele enquanto reitor não seria diferente. E ele estava nesse início do colégio universitário, e a bagagem, o acesso às informações que o pessoal do colégio universitário tem na área de empreendedorismo é muito grande. Então, a gente coloca nesses alunos essa cultura mesmo, esse conhecimento, essa vivência do empreendedorismo. Eu falo muito que a pessoa só consegue sonhar com aquilo que ela conhece. Então, aí vem a ideia de sonho de consumo, né? Então, quando a pessoa começa a ter contato, a vivenciar, tá nesse ambiente empreendedor, então ela sai daquela visão que é uma cultura muito brasileira, né? Nós ouvimos dos nossos pais: meu filho, estude, dedique-se, vá bem na escola para que você possa ter um bom emprego.
Mas a gente precisa virar a chave para que estude, dedique-se, para que você possa ter um bom negócio. Até por isso, porque o Unipan, os cursos que são oferecidos hoje pelo Centro Universitário de Passo Fundo são cursos que atendem justamente essa expectativa do mercado de trabalho, né? Exatamente, a gente não se desconecta disso em momento algum. Só finalizando, uma das nossas preocupações muito grandes que a gente tem com o nosso colégio universitário é com a segurança que a gente tem dos nossos alunos. Porque eles estão em um ambiente universitário, mas um ambiente que é vigiado o tempo todo, muito próximo. Então a gente tem um acompanhamento muito grande, todo um trabalho, a gente não privilegia só essas questões voltadas para a questão de mercado. A gente tem que lembrar que além de passar no Enem, ter boas notas no Enem, bons vestibulares, ter boa alocação profissional, estamos formando seres humanos. Então a nossa preocupação com questão relacionada à cidadania, prevenção do uso de drogas, a quantidade de palestras, informações que a gente passa para esses alunos relacionadas a bullying, prevenção do suicídio, tem uma série de coisas que são abordadas justamente porque a gente reconhece que as nossas famílias estão confiando seus maiores tesouros para nós, são jovens, em informação. A gente tem que dar essa contribuição, além dessa parte técnica, toda essa parte humana, moral mesmo, a gente tem que dar a nossa contribuição. Em relação à questão do Enem também, professor Jarbas, também vai poder contar? Nesse vestibular, depois a gente tem uma modalidade específica desses ingressos que a sua nota do Enem pode ser utilizada para poder fazer. Ela fica como se fosse o processo seletivo. É uma possibilidade. Zé Afonso, vamos lá então, Zé, com mais? Já que vocês tocaram aí na questão do colégio universitário, mandar um abraço aqui para o nosso querido professor Fernando Dias, que já esteve aqui, né, em algumas oportunidades falando sobre o colégio, sobretudo pela dedicação que ele tem, né, exclusiva, quer dizer, um amor enorme por esse trabalho lá do colégio universitário. Não é à toa que o número de alunos tem crescido e, sobretudo, a qualificação desses alunos tem sido aprimorada. Olha, de certa forma, professor Jarbas, você já entrou num tema que eu gostaria de tocar aqui, que é a transformação do mercado de educação, não é? Já trouxe alguns dados aqui que são importantes quanto a isso, mas eu gostaria de tocar ainda mais fundo nessa questão, porque eu sei que você tem mais dados também. Como o Unipan atua para acompanhar os avanços sociais e tecnológicos das últimas décadas e se atualizar nesse novo mercado de educação? Porque agora nós vamos falar dessa transformação do mercado. E como o Unipan sempre busca estar acompanhando toda a evolução, né? Ainda que o nosso país tenha as dificuldades naturais que nós sabemos nessa área, o Unipan está sempre um passo à frente. A gente precisa voltar um pouco no tempo para a gente poder relembrar como é que tradicionalmente foi a gestão do mercado de educação. A gente não poderíamos nem falar em mercado de educação até pouco tempo atrás. Nós lembrarmos que era proibido se aferir lucro com educação no Brasil até o ano 1999, ou seja, 22 anos atrás. Então, percebam que os grandes grupos educacionais, eles nasceram de fundações, não, às vezes ligadas às igrejas de determinadas denominações, pela Pitágoras, uma série de outras instituições, e que elas cresceram, as PUCs, a gente pode citar aqui também, elas cresceram com essa proposta de educação sem esse fim lucrativo, só que depois com essa virada de chave, quando isso começou a se profissionalizar, teve muito impacto nisso, porque a gente pode pensar o próprio caso do Unipan, que é uma fundação, educacional. Então, o que acontece? Esse mercado, digamos que ele era relativamente pouco profissional. Porque era profissional, porque não exigia, porque ele tinha um comportamento muito mais tradicional, muito mais voltado somente, não que isso não seja importante, tá? Por esse amor à educação, pelo aprendizado, pelo conhecimento. Só que depois que isso virou negócio, muita coisa modificou. E aí a gente vem, a Unipan batendo nas portas dos 60 anos aqui, imagina a transformação por quantas circunstâncias nós passamos, desde os da nossa fundação, desse pessoal que começou. Então, a gente tem que lembrar que nesses 60 anos, a instituição modificou, só que ela modificou muito em decorrência de que o mercado de trabalho que colhia os nossos profissionais se modificaram, as questões sociais se modificaram, então tem muita coisa modificando e a gente não pode se parar no tempo. A gente tem que realmente continuar se adequando a isso aqui. Então a gente já se adequa em duas frentes, pelo menos. Primeiro, ajustando seus custos para aquilo que a gente vai falar muito bem lá, de que, olha, nosso custo tem que prometer empregabilidade. Então tem que estar extremamente conectado com aquilo que o mercado exige. E o que o mercado exige vai modificando o tempo todo. Então seus custos têm que ter essa capacidade de modificação também, de ajuste, para poder maturar e se adequar àquela realidade.
Um dos termômetros que a gente enxerga disso aqui é que, por exemplo, e isso eu particularmente, enquanto profissional de mercado, talvez eu seja. O pessoal está cansado de me ouvir. Eu falo, o Jarbas é o profeta do caos lá, ele é que fica maquinando essas coisas. Mas eu realmente fico muito preocupado com o médio e longo prazo o tempo todo, que é a atribuição de quem está na frente de mercado mesmo. Mas eu percebo, por exemplo, há uma mudança. Que já começou, ela é muito mais latente em algumas áreas, mas que a gente começa a sentir em outras, que aquela educação formal, estruturada, tem muitos mercados que não estão deixando de reconhecê-la, ela não está fazendo muita diferença. Ela, por exemplo, na área de tecnologia, às vezes não importa muito a formação que o cara tem. Sim. O que importa é o que esse cara sabe fazer. E aí o mercado começa a ter essa modificação de que, olha, muita gente está buscando deixar de ter essa informação formal, estruturada, longa, complexa, para treinar aquilo que a gente chama de habilidades. Seria o lado técnico mais. É o lado técnico e muito prático, né? Imagine que, olha, tem pessoas que, ao invés de fazer uma carreira de 3, 4 anos estudando, 5 anos, dependendo do curso, ele quer aprender uma habilidade daquilo, aprende aquela habilidade, não precisa de ter uma certificação para poder atuar na área profissional, vai atuar e ele já começa a gerar receita, a ganhar dinheiro com aquilo imediatamente. Então o cara faz um curso rápido, aprende, domina a técnica, coloca em prática e começa a gerar receita. Pronto, o cara já tem uma questão verdade, quer dizer, já é um ponto de partida que não significa que aí ele pode parar, ele deve parar. Até pelo contrário, à medida que ele se coloca, que se instala no mercado de trabalho, ele pode estender ainda mais esse seu conhecimento, né? Aí pode buscar um curso mais prolongado, pode buscar a especialização, pós, doutorado, etc. e não parar nunca. Essa receita aí é justamente o que a gente observa com os cursos técnicos. Nossos cursos técnicos são um caso bem interessante, porque nós temos alunos nossos que estão fazendo a graduação em enfermagem, que são 5 anos de curso, e ele entrou no curso técnico, concomitante, ele faz os 2 cursos, porque depois de 2 anos no curso técnico, ele forma e começa a trabalhar e ajuda a pagar e ajuda a investir no restante. E além dele vai ter uma bagagem muito maior. Eu tenho uma preocupação, professor, em relação à questão das licenciaturas, né? Todo mundo passa pela mão de um professor. Então, o pessoal pergunta, você foi aluno de um monte... Você passou em milhares. Até no meu 3º grau. Mas eu tenho preocupação grande em relação à questão das licenciaturas. Eu acredito também que o professor Henrique Carivaldo também tem essa mesma preocupação. Há um trabalho do setor universitário nesse sentido também, de incentivar as pessoas a buscarem mais os cursos de licenciatura? Hoje tem toda uma preocupação com isso, que é aquilo. Se a gente não tiver mais quem forma as outras profissões, essas profissões vão deixar de existir. Mas está tendo problema nessa área, né? Exatamente. E é um problema muito mais sistêmico, mais complexo, porque aqui é chover no molhado falar do desprestígio que algumas profissões, algumas áreas da educação têm, né, com os professores. Todos nós reconhecemos que deveria ter uma remuneração melhor, ter uma valorização melhor. Da nossa parte, a gente enxerga essa necessidade. É interessante que hoje, inclusive os cursos EAD, que é a vertente do Unipan, nos permitiu ofertar, a gente ofertou o curso de matemática, que há muito tempo não tinha. Você vê que legal, a gente consegue formar esse pessoal agora desses cursos, e olha que a área de matemática, não só para a sala de aula, mas para a área de negócios, programação, da área de tecnologia, a base matemática é fundamental. Então a gente conseguiu ofertar esses cursos. Então a gente consegue fazer isso aqui. Hoje a gente tem uma política de preços específicas para os cursos de licenciatura, pedagogia, letras. Hoje eles têm um desconto, história, então um desconto financeiro mesmo. Hoje a nossa mensalidade, que tem um subsídio para que ele possa viabilizar, são cursos mais rápidos, e a pessoa começa a enxergar que a possibilidade de entrar no mercado é muito maior, porque existe uma carência. Eu acho que o que vai acontecer, eu como bom defensor das relações de mercado, acredito que o mercado vai regular tudo. Quando começa a faltar profissionais, e nós falávamos aqui nos bastidores, né? Aliás, eu queria até abrir um parênteses aí, cortando você, porque a gente conversava aqui em off sobre isso. Eu participei, você participou desse recente fórum gerencial, né? E lá nós vimos comprovadamente a quantidade de oferta de vagas que nós temos em empresas, principalmente aqui na nossa região, onde o agronegócio é muito forte, né? As grandes oportunidades, as muitas vagas que existem, mas evidentemente que tudo isso só pode ser preenchido se houver qualificação de quem se candidata, de quem pretende. Daí essa preocupação, né? Com essa evolução, com esse estudo. E esse é um problema, a gente precisa entender que ele é um pouco maior, que ele não escolhe
áreas ou profissões específicas. Se a gente observar em todas as áreas, eu vejo vocês anunciando agora o caso da Suinco. Sim. Tem um grande amigo que trabalhou comigo na CEMIL que está lá, falou assim, o que eles têm que investir mensalmente para trazer profissionais de outras cidades para trabalhar aqui pagando ônibus, porque realmente ninguém pode reclamar de... Não, a área médica aqui em Patos, a área de saúde, a área da educação também, a prefeitura tá com problema aí para contratar gente para trabalhar, não tem. É verdade. E mesmo na área do agronegócio que a gente falou aqui, que perdura aqui, que movimenta mais a nossa região, dentro da área do agronegócio nós temos uma série de opções ali, né? Você falou em matemática, nós temos as contábeis, nós temos a administração, nós temos uma série de técnicos que precisam trabalhar, de profissionais que tem que ter qualificação em vários segmentos. Que fique claro que o Zé e eu não havíamos combinado, mas ele levantou uma bola para mim aqui. Eu, além de trabalhar na área de marketing, aqui eu também trabalho com consultorias na área de gestão de equipes de vendas, na área de gestão de marketing, e eu tenho um trabalho muito voltado para o pessoal do agro. Amanhã quinta-feira eu vou dar uma palestra, logo em seguida eu vou lançar um curso com o pessoal da agronomia, só para formar os profissionais de agronomia e veterinária que vão trabalhar na área comercial, que é o RTV, representante técnico de vendas. Existe uma carência de mercado absurda. São profissões que não existiam no passado. Não tem, e assim, hoje é uma venda muito técnica, só que além da parte técnica, ela é muito consultiva, ela é muito relacional. Então o aluno tem toda aquela bagagem técnica que normalmente as universidades fornecem, do conhecimento de agronomia, do conhecimento de veterinária, de zootecnia, só que ele vai fazer ser uma função puramente mercado. Negócio, é business. Então eu tô com um curso agora, já na próxima semana já, só para formar profissionais para atuar na área comercial. Então qual que é a bagagem de negociação, de técnicas de vendas que esse cara tem que ter? E a gente vê que essa é uma área. Hoje eu desconfio que por alto aqui umas 30 vagas de representante técnico de vendas para salários para bem mais de 10 mil reais tem. Tem e não tem profissional. E não tem profissional. É verdade. Olha, tá vendo? Profissional. Tá vendo? Aliás, Patos, falta muitos profissionais qualificados, né? Essa é a realidade. E se a gente for para construção civil, é a mesma coisa. Se você for para a área da educação, nós falamos, a área da saúde, então... E tudo pode começar no vestibular, fazendo vestibular. É por isso que está acontecendo essas mudanças, né? E as perguntas que o Zé estava direcionando exatamente nisso aí, né? A faculdade está modernizando, vai mudando de acordo com o segmento. A sua área, por exemplo, que é marketing, etc. Como é que está a questão da publicidade? Mudou? Como é que ela é hoje com relação à internet, né? Porque hoje mudou demais, mas isso aí nós vamos falar daqui a pouco, Zé. Eu tenho que fazer mais um intervalo, já a gente volta para falar sobre essa questão também. Olha, a Minasaf Brasil é a empresa do Grupo Patense, está com promoção nos planos de assistência familiar, sem taxa de adesão, mensalidade a partir de R$ 36,61 por família. Lembre-se, fazer um plano funerário é um ato de planejamento e amor para com seus entes queridos. O Grupo Patense está em Patos, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Abaeté, Varjão de Minas, Serra do Salitre. Ligue 3823-8362 ou acesse grupopatense.com.br. É hora do intervalo, 8h45, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Rádio Clube. Atenção, produtores rurais. Enquanto o governo define as regras da linha de crédito BNDES do novo Plano Safra, você já pode fazer sua pré-proposta. Com esse recurso, você poderá financiar máquinas, equipamentos, matrizes bovinas, entre outros. Devido à escassez de outubro de 2021, é esperado que esses recursos se esgotem rapidamente. Então, não perca tempo e verifique a documentação necessária no Cicobi Credicopa, Praça Desembargador Frederico 37, Praça da Antiga Rodoviária. Quer notícia com agilidade e credibilidade? Acesse www.clubenoticia.com.br. Clube Notícia é o mais completo site de Patos de Minas e região. Siga Twitter @cnoticia e Facebook Clube Notícia. Lá você encontra interatividade e credibilidade. Rádio Clube. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. 8h46 em Patos de Minas. Nordelis Imóveis agradece aos clientes que adquiriram o apartamento no Residencial Grand Prix 2. O novo lançamento é o Residencial Luiz XV. São 2 quartos com suíte, sala, copa, cozinha. 1 e 2 vagas de garagem. Tem sacada na sala ou quarto, porcelanato, bancada em granito.
gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias em alumínio, o prédio é semi-partilhado, elevador inox, residencial Luiz XV, novo lançamento Dornelles Imóveis, na João Pereira da Silva, Jardim Paraíso Patos, próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas Dornelles Imóveis 999750403 e o 999750493. Você quer comprar, vender seu imóvel, acesse dornellesimóveis.com.br. Ô professor, e a questão do marketing, né? Publicidade, propaganda, não sei se é isso, não é esse o nome mais, José, porque vai mudando tantas coisas, porque hoje com redes sociais, com site, com blogs, etc. Como é que você está lidando com tudo isso? Tantos termos novos que apareceram. Como é que lida com... Eu até saí do mercado, eu já vendi publicidade, propaganda, eu não sei nem como é que faz isso mais, professor. Aliás, hoje é dia do mídia, hein? E é engraçado, Jota, se a gente imaginar o seguinte... Eu começo minhas aulas falando para os alunos assim, olha, qual que era a receita de publicidade no passado? Você pegava muito dinheiro, ia no Jornal Nacional, colocava anúncio e estava tudo certo, resolvia seus problemas. Agora, se você fizer isso, você vai continuar gastando muito dinheiro e a depender do seu público, seu alcance é muito, muito, muito grande. É muito baixo, é ínfimo. E o que acontece que a gente tem que entender? Eu acho que tudo se resume o quanto que o consumidor, nós todos, né, enquanto seres humanos, nossa atenção está dividida, está fragmentada. Então, hoje, para você conseguir impactar com comunicação, você tem que literalmente cercar, o que a gente chama de comunicação integrada. Porque aquela bala de prata lá da TV, não existe mais. Nobre, não existe. Só se nós observarmos aqui, se nós pegássemos aqui, horário nobre de TV, pegar a novela Pantanal que está na moda aqui, se nós pegarmos aqui, eu não assisti ontem, não sei se vocês todos assistiram aqui, o que é sucesso ainda assim chega a poucas pessoas. E será que essas pessoas que estão assistindo são meu público? Então hoje a audiência, a atenção está muito fragmentada e o nosso papel enquanto profissional olha, como é que eu consigo ter pontos de contato em todas essas fontes? Eu também tenho aqui eu queria fazer puxar a sardinha para lá um pouco para rádio, para TV, porque tem muita gente que entendeu que as redes sociais é a salvação e não é. É uma das formas de comunicação. Toda a mídia offline ela continua sendo necessária. Os seres humanos não pararam de conviver. Eles continuam saindo, ouvindo rádio, assistindo TV. Agora, você precisa chegar primeiro pelos canais corretos e principalmente com a mensagem correta de acordo com o meio. Então, a gente conseguir captar, absorver essa atenção que está cada vez mais fragmentada, esse é o nosso grande desafio. Então, para isso, a gente precisa ter pontos de contato que vão lá para o online, que vão para o offline, que vai na rádio, que vai... E aí, o que é o nosso papel de profissional de marketing aqui? Entender o seguinte, para o meu cliente chegar até a compra, qual que é o processo? Às vezes, ele começa gerando uma consciência, ele reconhece aquele problema e ele vai amadurecendo. No meu caso, que é uma venda complexa, no caso dos cursos superiores, que é um investimento alto, de longo prazo, tem muito risco envolvido, então não vai ser uma compra por impulso. Então você tem que conduzir o seu cliente até o seu futuro aluno até nessa condição. Então ele começa tomando conhecimento que existe, depois ele vai amadurecendo, vai formando opinião, mas a decisão de fato consumir, ela é muito íntima. Então você começa com TV, rádio, outdoor e finaliza com influência, que é alguém que consegue de alguma modo sensibilizar aquela pessoa. Porque se eu sigo alguém nas redes sociais, significa que eu comum com os valores, com as visões de mundo dela. Então, eu sou muito mais possível de ser sensibilizado por isso do que por um comercial. Só que o comercial também está lá. Então, tem todo esse processo que nós, profissionais de marketing aqui, temos que entender. Só, resumindo, ficou muito mais complexo ser profissional de marketing agora. Não é fácil não, hein? Entender, né? Entender o mercado que você falou. Eu me lembro muito bem da época da mala direta, né, professor? Agora, hoje é online, na internet, né? Então ela não existe no papel mais, né? Mas será que ela encaixaria ainda? Funcionaria ainda você fazer ela através das redes sociais? Funcionando como uma mala direta, mandar diretamente para as pessoas? É o nosso e-mail marketing, né? Aquele e-mail marketing de massa. Mas modernizou ela. Alguns poucos anos atrás, e-mail marketing, nossa, vai muito mais barato, muito mais efetivo. Só que eu costumo brincar lá que e-mail é o novo fax, porque a gente usa cada vez menos, só fica para fim de documentação e as coisas são muito mais dinâmicas. Mas hoje eu chego pelo e-mail, eu chego pelo seu WhatsApp, eu chego pela sua rede social, eu chego pelo vídeo que você assiste, pela TV, pela rádio, pelo outdoor, então assim... Não, hoje eu vi um novo, eu estava lendo uma notícia aqui, vi um novo meio de chegar também, sabe qual que é? Pix.
Eu nunca vi falar um negócio desse. O cara brigou com a mulher porque passou um Pix, não sei como é que é lá, um recado através do Pix. Não foi o dinheiro, não, Zé. Passou um recado. A mensagem chegou. Meu Deus do céu, chegou. Vamos lá, Zé. Cada um busca o seu meio, né? Aliás, por falar em meio, por tudo que ele falou ali, a gente quanto mais passa o tempo, mais a gente atua aqui como profissionais no rádio, a importância do rádio nisso, né? Quer dizer, o rádio se adequou a uma nova realidade, uma modernidade, inclusive utilizando os recursos da tecnologia de informática, da internet, e o público continua fiel, inclusive, a essa comunicação radiofônica. Mas tem uma pergunta aqui que ela, num primeiro momento, pode parecer complexa, mas eu acho que não, professor Jarbas. Hoje as escolas modernas buscam aprimorar a maneira de ensinar. Entretanto, há uma diferença entre melhoria e inovação. Enquanto a melhoria busca o aprimoramento e a excelência operacional, a inovação busca a ruptura de um modelo pré-existente. Eu pergunto, essa ruptura, na sua opinião, já está acontecendo ou é um processo lento? Eu acredito que hoje a gente tem muitas gerações coexistindo. A gente tem que lembrar do efeito de médio e longo prazo, não de saúde pública, mas de vivência, de ambiência que nós teremos com a pandemia. Então, anteriormente a gente via que isso era muito mais incremental, as coisas iam amadurecendo muito mais. Só que a gente veio uma pandemia que catalisou uma série de tendências que vinham aqui e, entre aspas, jogou muita gente no mercado em outras circunstâncias. Então a gente vê muita gente, muita empresa que deixou de existir durante a pandemia, muita empresa que surgiu durante a pandemia. Sem dúvida. Negócios que a princípio estavam adormecidos ali e eu quero coisa para aqui 10, 15, 20 anos. Então a gente tem que entender que eu acho que essa coisa vai coexistir. Muita coisa incremental, mas muita coisa disruptiva também. Se a gente poder entrar no próprio mercado da educação, isso já acontece com essas universidades online. Hoje tem universidade que a plataforma dela é basicamente nas redes sociais, no Instagram. Não é nem um EAD, não. É um AD, mas não num portal, num ambiente virtual de aprendizagem. Não, ele já tem toda essa pegada ali de estar. Se o aluno está na rede social, então é lá que eu vou ministrar minhas aulas. Então, a gente só para complementar, quer dizer que, na sua opinião, então, o colégio universitário do Unipan seria uma inovação? Ele é uma inovação também incremental, porque a gente tem muitas melhorias aqui que ele vai aperfeiçoando. E só para você entender como é que isso muda, como é que a gente está. Quando a gente é personagem no processo de mudança, parece que a gente não consegue enxergar muito. Quando você se distancia um pouco e sai do contexto, fica muito claro. Hoje a gente tem disciplinas de administração financeira. Nossos alunos, todos eles, eles vão receber um investimento de R$100, todos os nossos alunos do colégio universitário. O Unipan vai abrir uma conta na bolsa, R$100, eles vão operar isso em situações reais de mercado. Eles não podem tirar nem incluir o mercado, incluir de nenhum dinheiro, para ver quem consegue ter uma rentabilidade melhor ao final do semestre. A gente vai premiar os alunos. Vivência prática já. O cara está vivendo. Eu não estou ensaiando, não, são circunstâncias reais. A maior dificuldade hoje é se lidar com dinheiro. Aliás, sempre foi. Nossas universidades nossas escolas não formavam os nossos alunos para isso, né? A gente vê tanta coisa que os nossos alunos nos faltam, depois quando entra na vida adulta começa a sofrer por questões que, se a gente, aquilo que eu disse anteriormente, especialmente no ensino médio, se você está formando seres humanos ali, por que não entregar isso para eles? Então, a última pergunta sua. É só para finalizar, professor Jarbas, muitas pessoas às vezes deixam de fazer um curso superior por questões financeiras, né? Como é que está a questão do financiamento estudantil hoje, né, para se ingressar na universidade? Hoje, e muito em decorrência dessa nota 5, que é a nota máxima que nós temos, tem todo um cuidado do MEC nessa distribuição de bolsas para ProUni, bolsas para FIES, para Enem. Elas estão muito condicionadas ao desempenho da instituição, que é uma questão lógica, né? Instituições que têm bom desempenho recebem o número maior de bolsas. E nós, com essa nota 5, muitas oportunidades nos foram dadas. Nós tivemos recordes de ofertas de bolsas de ProUni, de FIES, de vagas para Enem. Então tem muita coisa acontecendo em decorrência dessa qualidade. E isso leva para os cursos também. A gente teve recentemente agora a nota 5 no curso de agronomia, de odontologia. Nota máxima. A gente teve também no curso de marketing AD. O direito já vem com essa nota. Já vem com essa nota sustentável. Então tem muita. A gente realmente está nessa vanguarda disso aqui e as instituições reconhecem isso. Por um outro lado, tem muitas linhas de crédito. Tem crédito estudantil com a sede de outros bancos, instituições financeiras que estão te dando aquela mão nesse momento que você precisa, porque esse cara que é estudante hoje, está ralando
esperando ali para poder pagar é o profissional depois que vai ter essa conta nesse banco e que vai usar todos os serviços deles. Então, hoje, linha de crédito, bolsas e o Unipam, pela sua própria vocação de fundação, a gente tem essa obrigatoriedade de distribuição de número de bolsas muito grande, bolsas sociais, então tem muita oportunidade mesmo. Bom, não dá mais tempo, nosso tempo estourou, Zé Afonso. Bom, eu queria agradecer ao professor Jarbas a sua presença aqui. Como eu disse no início, você vai voltar outras vezes. Nós precisamos da sua presença aqui, pelo seu conhecimento. E lembrar ao pessoal para não esquecer de fazer a inscrição, né? Tá aí a oportunidade do vestibular de inverno. Você vai estudar numa escola qualificada, reconhecida nacionalmente, e leva o nosso abraço lá para aquela turma que está com você. Você está muito bem assessorado ali, viu? E eu sei que você é um líder lá dentro também da Ascom do Unipam. Eu tenho mais contato com a Sara e é uma turminha realmente muito boa de serviço. Então leve o nosso abraço e para você também, felicidade no seu trabalho. Obrigado, hein? As portas aqui, obrigado. Vou levar um abraço ao time lá que realmente merecem, são muito bons. Grande abraço. Seja bem-vindo aqui. Vamos tomar o Zé Afonso, agora você sabe, né? Você viu aí, né? Vendo? Puxou a orelha, agora é isso aí. Obrigado, Jarbas. Obrigado, grande gente. abraço. Divan. Deixa eu agradecer aqui as pessoas, até me esqueci aqui, o Cristiano, ela está discordando aqui em relação à questão dos educadores, ela que há poucos dias atrás, estou fazendo um áudio aqui, só resumidamente, é que poucos dias atrás teve uma designação, tinha muito profissional qualificado para pouca vaga, então assim, vaga, segundo ela, são poucas em relação às pessoas que, né, que têm uma boa formação profissional, né, e isso o Unipam proporciona, né? Exato. Com toda certeza. Beleza. As pessoas participaram com a gente aqui. Agradecendo sua audiência, o nosso programa fica por aqui. Amanhã estaremos de volta. Em nome do Cicobi Crédito Copa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito, Dornelis Imóveis, compra, venda, construções. Acesse dornelisimóveis.com.br. Minas Safra Brasil, empresa do Grupo Patense, 38238362, ou acesse grupopatense.com.br. E Unipam, educação que transforma. Vem aí Otaviano Marques com o Rádio Ajuda. Na sequência, o Bernardo Franco com o Radar. Obrigado pela audiência, um bom final de manhã. Bom dia, capital nacional do milho. Debate 98, sua voz na Clube. Rádio Clube 98. Em 5 décadas, priorizamos a conexão do homem com a terra. E é com esse propósito que contribuímos para o desenvolvimento da agricultura brasileira. Com o aprendizado em tudo que vivemos, a coerência no hoje